Ceratoplastia endotelial da membrana de Descemet, o DMEC. Hoje nós vamos falar das 7 maiores indicações dessa inovadora, disruptiva, revolucionária técnica de transplante. Você, oftalmologista, quando está examinando um paciente com a patologia da córnea, sabe quando indicar um DMEC? Anote aí então as principais indicações em córneas descompensadas. Distrofia de Fuchs, bolhosa do pseudofásico afásico, endotelite herpética, endotelite traumática, química, síndrome ICE, distrofia polimorfa posterior, distrofia hereditária endotelial congênita. São muitas indicações. O que essas indicações têm em comum? Todas elas levam à falência do endotélio. E este é o conceito mais importante dessa conversa que nós estamos tendo agora. O endotélio está falido quando não consegue mais exercer a sua função, levando a córnea a se demaciar e perder a transparência. E como nós podemos entender que essa córnea está falida? Quando você examinar o seu paciente e encontrar edema epitelial microcístico, uni ou bilateral, que não melhora mesmo após a retirada do agente causador, associado ainda à lesão endotelial com alteração paquimétrica permanente ou evolutiva, ou seja, quando há edema de córnea persistente, nós temos uma falência endotelial. E assim temos de pensar no tratamento. A seguir vou falar então das principais características de indicação em cada patologia. Na distrofia de Fuchs, matéria da nossa outra série de vídeos sobre córnea Gutai, não deixe de conferir inclusive pois está ótima, uma distrofia endotelial autossômica dominante leva a um estresse vicioso que leva as células a produzirem as excrescências em forma de gota ao mesmo tempo que células endoteliais entram em apoptose. E com consequente dificuldade de deturgescência corneana, principalmente na córnea central, onde vai ocorrer o edema. Eu costumo indicar o DMEC na Fuchs quando há edema epitelial persistente e ou quando a paquimetria central é maior que 640 micra e ou maior que a periférica. E quando há catarata e a contagem está menor do que 1000 células por milímetro quadrado, também há indicação de DMEC associado à fasectomia. Já na bolhosa, o trauma cirúrgico associado ao contato córnea-vítreo no pós-operatório, quando há afasia, ou somente o trauma cirúrgico pela energia utilizada para facoemulsificar uma catarata densa, levam ao polimegatismo e ao pleomorfismo sem gutata, que quando atinge uma população estimada em menos que 500 células por milímetro quadrado, vai dificultar a manutenção da deturgescência corneana. Já a ICE, que compreende a síndrome de Chandler, a atrofia progressiva da íris e Coogan-Reese, nas 3 a migração das células endoteliais para o ângulo iridocorneano a partir da crista neural, naquela aula de embriologia lá que você viu, foi prejudicada, causando endotélio irregular, glaucoma e anormalidades corneanas. E claro, se está aqui é porque leva à falência do endotélio. Então veja bem, novamente, mais uma síndrome, mais uma doença que leva à falência endotelial. Bem como o trauma contuso, térmico, químico, todos eles podem levar à falência. Além disso, a endotelite infecciosa, principalmente as virais, e dentro dessas, principalmente as herpéticas, levam à falência endotelial secundária à morte celular endotelial maciça. A ceratite herpética merece uma atenção especial. Todo médico oftalmologista especializado em córnea sabe que qualquer patologia corneana tem de ter, entre os seus diagnósticos diferenciais, a ceratite herpética. Ainda temos a distrofia polimorfa posterior, onde o endotélio pode se comportar como epitélio estratificado, e temos a SHED, que apresenta uma opacificação corneana logo após o nascimento. Estão ambas, como sempre, atreladas à falência endotelial. Fica claro, portanto, que o DMEC visa resolver uma situação específica, de maneira mais certeira, sem afetar outras áreas da córnea e com a mínima quantidade de tecido, somente as células endoteliais e o seu carreador, suporte, a Descemet. Este e muitos outros assuntos sobre transplante de córnea você vai encontrar aqui. Também estamos no YouTube, Facebook e TikTok. Toda semana um vídeo novo. Semana que vem falaremos sobre as principais técnicas dessa cirurgia.